Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Governo e empresas do Reino Unido procuram liberar tecnologias de reconhecimento facial em toda a paisagem urbana. O Ministério do Interior está incentivando as forças policiais em todo o país a fazer uso de tecnologias de reconhecimento facial ao vivo para a aplicação da lei de rotina. Os varejistas também estão adotando a tecnologia para monitorar seus clientes. Parece cada vez mais que o Reino Unido se separou da União Europeia, suas regras e regulamentos, apenas para que seu governo levasse o país a uma direção progressivamente mais autoritária. Esta é, obviamente, uma tendência generalizada entre ostensivamente democracias liberais, em quase todos os lugares, incluindo os Estados-membros da União Europeia, à medida que adotam cada vez mais as armadilhas e táticas de regimes mais autoritários, como restringir a liberdade de expressão, cancelar pessoas e enfraquecer o Estado de Lei. Mas o Reino Unido está definitivamente na vanguarda dessa tendência. Um exemplo é o entusiasmo do Ministério do Interior pelas tecnologias biométricas de vigilância e controle. Esta semana, por exemplo, o The Guardian revelou que o ministro do Policiamento Gilles Philippe e outras figuras importantes do Ministério do Interior tiveram uma reunião a portas fechadas com Simon Gordon, fundador da FaceWatch, uma empresa líder em segurança de varejo de reconhecimento facial, em março. O principal resultado da reunião foi que o governo faria lobby, junto ao Information Commissioner's Office, ICO, sobre os benefícios do uso de tecnologias de reconhecimento facial ao vivo, LFR, em ambientes de varejo. O LFR envolve conectar câmeras de reconhecimento facial a bancos de dados, contendo fotos de pessoas. As imagens das câmeras podem ser comparadas com essas fotos para ver se elas correspondem. O esforço de lobby foi aparentemente bem sucedido. Apenas algumas semanas depois de entrar em contato com o ICO enviou uma carta ao FaceWatch afirmando que a empresa não tem um propósito legítimo de usar as informações das pessoas para detecção e prevenção de ilícitos e que seus serviços cumprem amplamente as leis de proteção de dados do Reino Unido, que o governo de Sunak e as agências de inteligência do Reino Unido estão tentando destruir. Como observa o relatório do Guardian, o projeto de lei de proteção de dados e informações do Reino Unido propõe abolir o papel do comissário de câmeras de vigilância nomeado pelo governo, juntamente com a exigência de um código de prática para câmeras de vigilância. A aprovação do ICO dá cobertura legal a uma prática já bem estabelecida. O FaceWatch escaneia os rostos dos compradores britânicos em milhares de lojas de varejo em todo o Reino Unido há anos. As câmeras digitalizam rostos quando as pessoas entram em uma loja e as comparam com um banco de dados de infratores conhecidos, alertando os vendedores se um assunto de interesse entrou. As lojas que usam as tecnologias colocaram avisos em suas vitrines, como abaixo, informando aos clientes que as tecnologias de reconhecimento facial estão em operação para proteger os funcionários, clientes e estoque da loja. Mas está longe de ser claro quanto os compradores realmente notam os avisos.
Como exemplos de terceirização do governo, este é um caso extremo. Segundo o Guardian, isso está acontecendo por causa de uma recente energia de furtos em lojas, que por sua vez se deve à miséria generalizada causada pela chamada crise do custo de vida, à maneira moderna britânica de dizer inflação descontrolada. Como os leitores do NC sabem, a inflação descontrolada é, em parte, resultado do lucro corporativo. Até agora, 400 varejistas britânicos, incluindo algumas grandes redes de varejo, Sports Direct, Spar e Coop, instalaram as câmeras do Face What. Como diz o Guardian, o governo está autorizando efetivamente uma empresa privada para fazer o trabalho que a polícia costumava fazer, de oculto a aberto. Não são apenas os varejistas que estão fazendo amplo uso das tecnologias LFR. O mesmo acontece com a polícia britânica. Como relatei em meu livro Scanned, as agências de aplicação da lei no Reino Unido, especificamente o Serviço de Polícia Metropolitana de Londres e a Polícia de South Wales, USEWA, vem testando o reconhecimento facial ao vivo, LFR, em locais públicos há vários anos. O LFR tem sido usado na Inglaterra e no país de Gales para uma série de eventos, incluindo protestos, shows, o Carnaval de Notting Hill e também em vias movimentadas, como a Oxford Street, em Londres. Em 2019, o Naked Capitalism postou um artigo do Open Democracy sobre como o novo complexo privado de King's Cross em Londres usou câmeras de reconhecimento facial para identificar os pedestres que atravessavam a Granary Square. Agente, o desenvolvedor e gerente de ativos encarregado do design e da entrega do site, passou os dados por meio de um banco de dados fornecido pelo Metropolitan Police Service, para verificar as correspondências. King's Cross era apenas uma das muitas partes de Londres onde pedestres desavisados estavam tendo seus dados biométricos capturados por câmeras de reconhecimento facial e armazenados em bancos de dados. O Reino Unido já é uma das nações mais vigiadas do planeta. Em 2019, abrigava mais de 6 milhões de câmeras de vigilância, mais por cidadão do que qualquer outro país do mundo, exceto a China, de acordo com Silke Carlo, diretora do Big Brother Watch. Até agora, o uso do LFR pela polícia tem sido bastante encoberto e cada vez que vazam informações sobre esse uso, há um clamor público. Agora, está se tornando evidente. O ministro do Policiamento, Rhys Phillips, está incentivando as forças policiais de todo o país a usar o LFR para aplicação rotineira da lei, como relata um artigo da BBC Science Focus, que, curiosamente, foi removido da web, mas não antes de ser preservado para a posteridade no Wayback Machine. Como os escritórios de polícia já usam câmeras corporais, seria possível enviar as imagens que eles gravam diretamente para sistemas de reconhecimento facial ao vivo, LFR. Isso significaria que todos que encontrassem poderiam ser instantaneamente verificados para ver se correspondem aos dados de alguém em uma lista de observação, um banco de dados de criminosos procurados pela polícia e pelos tribunais. As recomendações do Ministério do Interior para um uso muito mais amplo do LFR contradizem as conclusões de um estudo recente do Minderoo Center for Technology and Democracy, da Universidade de Cambridge, que concluiu que o uso do LFR deveria ser proibido em ruas, aeroportos e quaisquer espaços públicos, ou muitos lugares onde a polícia acredita que seria mais valioso. Sem surpresa, grupos de consumidores e defensores da privacidade estão em pé de batalha. A organização de campanha de liberdades civis e privacidade Big Brother Watch organizou uma petição online para pedir à secretária do Interior, Suella Braverman, e ao comissário da Polícia Metropolitana, Mark Rowley, que impeçam Met de usar o LFR. Até o momento, a petição está prestes a atingir seu número-alvo, 45 mil assinaturas. O reconhecimento facial ao vivo é uma ferramenta distópica de vigilância em massa que transforma membros inocentes do público em cartões de identificação ambulantes, diz Mark Johnson,
gerente de defesa do Big Brother Watch. Ao longo de 7 meses, 13 destacamentos, centenas de horas oficiais e mais de 500 mil de rostos digitalizados em 2023, a polícia fez apenas 3 prisões pelo uso dessa ferramenta de vigilância em massa intrusiva e cara. Em vez de promover seu uso, o governo deveria seguir outras democracias liberais ao redor do mundo que estão legislando para banir essa tecnologia orwelliana dos espaços públicos. Essas democracias liberais incluem o Parlamento Europeu que, para seu crédito, recentemente, decidiu proibir o uso de tecnologias invasivas de vigilância em massa em áreas públicas em sua Lei de Inteligência Artificial, AI Act. No entanto, essa proibição não se estende às fronteiras da União Europeia, onde a polícia e as autoridades de fronteira planejam usar tecnologias de identificação biométrica altamente invasivas, como impressão digital portátil ou scanners de íris, para registrar viajantes de países terceiros e examiná-los em uma infinidade de bancos de dados nacionais e internacionais. Motivos de preocupação. Os cidadãos do Reino Unido têm muitos motivos para se preocupar com a proliferação de câmeras de reconhecimento facial e outros sistemas biométricos de vigilância e controle. Eles representam uma violação extrema da privacidade, das liberdades pessoais e dos direitos legais básicos, incluindo, sem dúvida, a presunção de inocência. Na verdade, o uso de LFR foi contestado com sucesso pelos tribunais britânicos e grupos de liberdade civil, alegando que a tecnologia pode infringir a privacidade, as leis de proteção de dados, que, como mencionei, o governo britânico está tentando destruir, e pode ser discriminatório. O governo e as empresas do Reino Unido procuram liberar tecnologias de reconhecimento facial em toda a paisagem urbana. Fonte: Era o Fleet. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos.